Alô, alô, torcida do Tottenham, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Brasil Spurs, edição especial, é claro, por conta do título da Europa League, e a gente não podia deixar de vir aqui dar as caras, dar um alô pra vocês, desde o dia 24 de fevereiro de 2008, que a gente não podia gritar, é campeão, e agora, saiu, conseguimos gritar tudo, saiu aquele peso das nossas costas, e agora tudo certo com a torcida londrina, e finalmente, essa espera acabou, pra gente poder comemorar. E claro, temos um convidado mais do que especial, mas também muito da casa já, Renato Celinzi. Minhas saudações aqui do Brasil para você, muito boa noite para você em Londres. Renato, um prazer ter você aqui. Saudações a todos, companheiros sofredores. É um enorme prazer participar de novo. Participar pela primeira vez depois de um título, né? Cara, eu não sei vocês, eu já vou começar falando a verdade. Mas pra mim ainda parece que não caiu muita ficha, sabe? Não. Que o Tottenham foi campeão de alguma coisa. Então eu falo com as pessoas me cumprimentam, eu ainda não consigo tirar sarro direito, assim, a não ser do João lá no continente, mas assim, ainda tá estranho pra mim viver essa vida de Tottenham campeão. Tô gostando, mas acho que daqui uma semana, quando a poeira baixar, aí eu vou gostar ainda mais. Mas um prazer estar aqui com vocês de novo. Apresentar também a nossa bancada aqui. Nomes conhecidos? Carlinhos, muito boa tarde pra você. Fala aí, Matias. Fala, Michael. Patrick também. Senise, seja bem-vindo mais uma vez. A galera que nos assiste, ou só nos escuta. Tô um pouco emocionado ainda, né? Vai fazer uma semana, amanhã, no caso, na quarta-feira faz uma semana. E como o Senise falou, né? A ficha ainda não caiu. Vamos ver se com 2 semanas vai cair, né? Enfim... é aquilo, cara, até deu uma desmotivada, né, o Tottenham é inexplicável, porque assim, foi uma temporada assim, vergonhosa, a campanha na Premier League, e mesmo assim conseguiu terminar com o título, né, então assim, esse clube não tem como explicar, e isso até acabou desmotivando, em parte, né, fora a questão dos compromissos também, a galera de continuar, né, dando sequência nas gravações aqui, nos podcasts. Tava difícil, né? Não vamos mentir também. A gente vai vir aqui, vai ficar chovendo no molhado, também tava difícil. Eu acho que a nossa ficha vai começar a cair quando lançar a camisa com pet, com essas coisas. A gente vai começar a pensar um pouquinho mais, né não, Patrick? Fala não, velho. Pô, a minha anti-zica funcionou, hein? Desde o jogo contra o Frankfurt, eu falando, ferrou, não vai passar. Vamos perder pro Bodo Glimt. O United campeão. E, cara, nossa, que dia, velho. Não consigo nem... Acho que eu nem dormi no dia. Pô. E, claro, a promessa foi paga, né? A tatuagem foi feita. Ah, meu Deus do céu. Você vai ter que mandar isso aí para nossas redes sociais pra gente poder postar também durante a nossa programação aqui, que a gente vai soltar o podcast. E também, por último aqui, nosso queridíssimo Mike. Sim, Mike tá aqui com a gente. Michael, muito boa tarde para você. Fala, rapaziada, prazer aí estar aí mais uma vez. Senise, sempre muito bem-vindo. E, cara, é uma temporada muito estranha, né? Porque nada pra gente consegue ser fácil, né? Na nossa temporada, que a gente consegue ganhar um título depois de tanto tempo, olha essa perna horrível, a gente consegue ganhar um título depois de tantos anos. O nosso artilheiro, que se chama Brennan Johnson, ele participou ali do gol do título, mas não é uma pessoa que tem unanimidade no meu coração. E, cara, tudo ser muito difícil. Uma temporada, acho que uma das piores que a gente teve aí na Premier League, com 22 derrotas para um time de Big Six, isso não existe. Mas acaba que no final a gente ganhou um título ali num jogo que a gente, ali pelas estatísticas, fomos amassados, né? A gente não teve muito volume de jogo, a gente ali naquele segundo tempo só se defendeu, e se defendeu muito bem, por sinal, o Vicário ali, a zaga muito bem, e é isso, cara, isso é Tottenham, eu não vou reclamar de nada, o Johnson é ídolo, o Postecoglou tem que ficar, o Romero, ele é o maior ídolo da história do Tottenham, é tudo férias. Que isso! Então, brincadeiras à parte, a gente vai debater isso aqui tudo, mas eu tô muito feliz, não tem nem o que falar, e é isso. Eu tô na empolgação. Quando virar e terminar a temporada, já começar ali a pré-temporada, eu começo a pensar com a razão. Mas, por enquanto, eu estou 100% emocionado. Eu vi aqui, ele falou aqui que o Postecoglou precisa ficar. Eu vi algumas reações aqui, né? A gente tá gravando isso daqui no Meet, então a gente tem aqui o vídeo da galera.
Eu quero começar, então eu vou mudar o meu roteiro aqui. O treinador falou que a terceira temporada geralmente ela é melhor que a segunda, né, nos seriados de TV e coisas parecidas. Quero saber de vocês, esse título salva a pele do Postecoglou? Ou então, você ganhou o título, tirou a gente da fila, mas obrigado pelos serviços prestados, 22 derrotas na Premier League não dá. Começa com você, Senise. Cara, primeiro eu queria dizer que, assim, concordar com quase tudo que vocês falaram, menos com quase tudo que o Mike falou. Brincadeira. Mas é porque eu acho assim, a temporada foi horrorosa. O Romero, pra mim, não é ídolo. Eu sei que eu sou voto vencido nisso, mas pra mim, na zaga, quem eu valorizo mesmo é o Van de Ven, é o Pedro Porro, é o Dodge, eu acho eles ótimos. Eu acho que o Romero tem muito hype em cima dele, pra mim, meio justificável. Ele, dos defensores, ele é o que eu menos confio, que ele é o que pode ser expulso a qualquer momento e tudo mais. Quanto ao Andy, eu acho que é a decisão mais difícil, talvez, que o Daniel Levy tem que tomar nesses anos todos dele como presidente / dono. Porque, cara, se você parar pra pensar, eu até fiz essa lista, né? São 7 treinadores desde o último treinador do Tottenham que ganhou um título, né? Que é o Ronald Ramos. E dentre esses treinadores, a gente tem Mourinho, a gente tem Conte, a gente tem, sabe, treinadores muito vencedores. A gente tem o André Villas-Boas, que veio pro Tottenham, parecia que era o novo Mourinho. Tem muita gente boa que não conseguiu ganhar um título. Tem o Pochettino, que fez um trabalho maravilhoso, que a torcida ama ele, mas não conseguiu dar um título sequer. E esse elenco, aí eu concordo com o Mike, que esse elenco tem, assim, o Brennan Johnson, que a gente é obrigado a falar que é o herói do título. E, cara, se a gente parar pra pensar, o elenco dos últimos anos talvez seja o pior. Não o pior, mas você tem o Son, que não é mais o Son, que essa temporada não jogou nem metade do que é o Son que a gente costumava ver. O time mais inconstante dos últimos anos. Então, tudo isso passa pela decisão de você ficar com o Andy Postecoglou ou não. Eu acho, assim, eu até tenho falado isso, eu acho que por merecimento, assim, se você analisar friamente a temporada e a produção e a evolução do trabalho dele, eu acho que tem que ser mandado embora. Porque você não vê evolução, muito pelo contrário. Eu acho que o grande mérito dele, e é uma coisa que eu criticava muito o Pochettino, foi que ele valorizou muito as Copas. E isso tinha que ser feito mesmo. Porque o Tottenham precisava de um título. Então ele valorizou a Copa da Liga, foi até a semifinal, foi amassado pelo Liverpool na volta da Copa da Liga na semifinal, 4-0, e foi pouco, mas ele levou a sério. Ele levou a sério todas as competições que o Tottenham disputou, e isso eu acho muito legal. Agora, o time, desde aquela derrota para o Chelsea, no ano passado, que o Tottenham estava com 2 jogadores a menos, ganhando o jogo, e ele continuou com a linha alta, desde lá, é uma queda livre, em termos de solidez defensiva, de resultados na Premier League e tudo mais. Agora, como é que você manda embora um cara que, como eu falei, depois de todos esses técnicos que passaram, acabou de dar o título que a torcida tanto esperava? Então, eu entendo que é uma decisão muito difícil. Se eu sou o Daniel Levy, eu sento com o Andy Postecoglou e falo o seguinte: eu deveria te mandar embora, mas eu tô disposto a continuar com você, até porque, cara, é um momento de alegria pro Tottenham. Você trocar de treinador no momento de alegria é sempre, sabe, você acaba com a alegria. E eu não vejo também muitas opções no mercado do perfil do Tottenham, enfim. Eu sou o Daniel Levy, eu falo assim: Andy, eu quero te dar um voto de confiança, mas você vai continuar jogando desse jeito que você jogou a Premier League? Com as linhas altas, não importa se você tem lesão ou não importa quem tá machucado, não importa se o time tá jogando mal ou não, você vai enfrentar o Liverpool de igual para igual em Anfield, como você fez e foi amassado, ou você vai ter mais a postura que você teve nas Copas, durante toda a temporada, na Liga também? Então, se você conversar com o Andy e ver que ele mudou um pouquinho a teimosia dele de jogar nesse estilo maluco toda a partida, eu fico com ele. Agora, se ele bater o pé e falar, não, eu vou continuar assim, é minha filosofia de jogo, com muita tristeza, eu mandaria ele embora. Mas eu entendo que é uma decisão muito difícil e eu vou entender qualquer coisa. Se ele continuar, eu vou entender. Se ele for mandado embora, eu vou entender. Mas eu temo muito que aconteça, se ele continuar, o que aconteceu com o Ten Hag no Manchester United. Continuou 2 meses de temporada, foi mandado embora, você já acaba com o planejamento inteiro, tudo é jogado para fora, a gente vem de um título, em 2 meses da próxima temporada já vai estar um clima horrível, já vai ser eliminado da fase de grupos da Champions League, então, de novo, é uma decisão muito difícil. Se eu tivesse que responder sim ou não agora, sinceramente, eu responderia que eu mandava ele embora, porque
22 derrotas na Premier League, 22 derrotas em 38 jogos. O Tottenham, na era moderna da Premier League, é o primeiro time que perde 22 vezes e não é rebaixado. O Tottenham não foi rebaixado porque teve 3 times horrorosos com menos pontos. Assim, para mim isso é inaceitável. Mas ao mesmo tempo eu sou muito grato ao Andy e eu não queria estar nessa situação. Mas eu acho indesculpável o Tottenham ser 17º colocado da Premier League com 22 derrotas. Mandava embora também, Carlos? Eu tô vendo que você tá concordando. Mandava embora também? Eu não queria ter essa decisão também, não, viu? Sim, Matias. Eu defendo a mesma ideia, né, do Senise em si. É claro, né, a gente tem que ser grato porque acabou com uma fila ali de 17 anos, né, cara? Mas você pode ver que deu certo na Premier League, na Europa League, porque ele teve uma mudança de postura, né? Teve uma estratégia totalmente diferente. Ele segurou um pouco mais, até mesmo na final, né? Como muito bem citado pelo Michael, o Tottenham fez o gol, né? E esperou um pouco mais o adversário. Então, se você for comparar exatamente com relação ao que foi feito na Premier League, né, ele ia para cima e que se dane, sabe? Ele assumia mesmo o risco. Aquele jogo contra o Chelsea, né, por exemplo, que nós tivemos com 2 jogadores a menos e mesmo assim ele ia pro ataque, sabe? Queria enfrentar de igual para igual e não queria saber. Então, assim, cara, não tem assim, não tem justificativa para essa campanha na Premier League. É mais do que um turno perdendo, cara. Então, foi o que o Senise falou. Cara, só não foi rebaixado porque realmente tinham 3 times assim, com uma discrepância muito grande, que estavam muito atrás mesmo. Mas, cara, não tem como. É aquilo. Como ele falou, conversar, sentar ali com o Ange e saber, e aí, qual foi a sua lição dessa temporada? Você vai, no caso, deixar de ser teimoso, de deixar um pouco de lado as suas ideias, ou você vai seguir com essa estratégia, essa filosofia de jogo? Bem como eu disse, eu não queria ter essa decisão. Eu acho que tem que ser grato, sim, mas você virar pro cara também e falar, pô, valeu, tchau, é complicado. Eu não queria estar pra tomar essa decisão, ainda mais que vai ter pré-temporada agora, transferência, é mais dinheiro, é mais budget pra comprar coisa, pra comprar jogador. Cara, Patrick, quero ouvir você também um pouquinho sobre isso. Mandava embora ou deixava ele aqui? Cara, eu acho que no mundo ideal, né, era pra ele chegar no final da temporada, o Andy, chegar e falar: é isso aí, beleza, fiz meu trabalho, valeu, vou embora. E assim, sair de boa, no alto ali, com a torcida feliz com ele, né, com o título, não ter sido mandado embora, ele simplesmente sai. Mas como ele mandou aquela, né, de que a terceira temporada é a melhor, então ver, né, eu acho que o que pega mais é como vai ser o Tottenham no mercado de verão, né? Vai mudar? Vai ser contratações tipo Bergvall para jogar Champions League? Tá, o Bergvall cresceu durante a temporada, mas na Champions League o sarrafo é mais em cima, né? Então, assim, eu acho que depende muito. Se a gente continuar nessa de trazer jovens promessas, eu não consigo ver um futuro muito bom com o Andy, não. E uma outra coisa que eu acho que deveria ser pensado, e eu acho que vai acabar acontecendo, é a comissão técnica do Andy. Eu acho que precisa de alguns nomes ali modificar, principalmente a questão de bolas paradas ali, tanto de defesa e ataque. Parece que o Ryan Mason vai sair, vai pro West Brom. Tem uns rumores aí na mídia inglesa. Então eu acho que tem várias coisas ali que precisam ser mudadas, que eu acho que vai fazer a minha opinião entre Ange ficar e não ficar. Vai depender dessas coisas. E sabe, pô, a gente tá em maio. Deixa eu digerir esse título primeiro. Deixa eu digerir. Vou pensar em Postecoglou depois de junho. Eu acho que é por aí também, deixar esse momento passar. E outra coisa, eu vou botar o Mike também na conversa, mas eu também vou querer, depois que o Mike falar, também escutar um pouquinho do que o Senise tem pra dizer. Mas
você tirar o Postecoglou agora, você também compra uma briga de uma parte da torcida que quer que ele fica, né? Então acho que também tem isso. É muita coisa, é muito tempero pra gente pensar no que pode acontecer se ele fica ou se não fica. Mas quero ouvir você também, Maicon. Então, Matias, eu acho que tem uma situação que é pior do que torcida, porque tem muitas coisas que não vêm de fora para dentro se o elenco ali estiver blindado. Então, eu acho que eu concordo com vocês no que vocês dizem sobre campo e bola, sobre o Ange, só que tem uma questão muito mais importante que é o vestiário, cara. O Ange sair nesse momento, da forma como ele conquistou um título, como ele está sendo aclamado, e você tira o principal ali, que é o Ange, você corre o risco de perder o vestiário depois dessa temporada de tantos, eu ia falar altos e baixos, mas de tantos baixos e baixos. Mas a gente conseguiu um título, cara. E a gente já teve técnicos melhores, a gente já teve elencos melhores e a gente não conseguiu chegar lá. A gente chegou perto, bateu na trave em 19, mas também foi uma coisa aos trancos e barrancos. O Tottenham não jogava um futebol vistoso, o Tottenham já jogou o melhor futebol. Se eu não me engano, foi 16, 17 que a gente perdeu para aquele Leicester bizarro. Aquele time jogava bola. Aí sim, que, você vê o time, vistoso, dá prazer de jogar. Mas não, nessa foi na raça, aconteceu. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu largar a Premier League porque a gente teve 3 times que foram a passeio essa temporada e a gente se deu o luxo de concentrar as nossas energias ali na Europa League. Como eu fui último aqui, eu fui pegando umas colinhas. Cara, eu agora falando especificamente do Ange, sem ser falando de campo e bola, né? Cara, eu daria mais meia temporada para ele. Por quê? O Ange, ele é muito azarado, cara. Quando esse time começa a encaixar, alguns jogadores começam a jogar bola, quando o Kulusevski, começa a jogar bem, o Solanke meter gol, a zaga funcionar, ele perde o jogador. Cara, se a gente pegar umas escalações dessa temporada, a gente jogou a zaga com o Spence de lateral esquerdo, o Davis com o Gray na zaga. Travou aqui, vocês estão me vendo? A gente pegou umas escalações com o Kinski agarrando na esquerda, o Spence com Davis e Gray na zaga e o Pedro Porro ali na lateral. Então, sabe, ele perdeu muitos jogadores e o cara tem até dificuldade de implementar aquele futebol dele, que eu faço uma comparação aqui com o Diniz, que ou ele é um gênio ou ele é um imbecil, sabe? Então, dá para ver que o Ange, ele tem uma boa intenção, só que, infelizmente, eu acho que essa questão da lesão e a falta de confiança ali de alguns jogadores também em determinados momentos, ele não consegue implementar o que ele deseja. Então, eu não acredito que com esse título ele consiga ganhar uma confiança maior. Ele vai conseguir fazer umas contratações agora que eu acredito que sejam encaixadas ali no sistema dele e ele vai implementar o sistema de jogo dele. Por isso que eu falei 6 meses, né? Porque a gente já consegue ter um parâmetro. Mas eu acho que os 2 começos de temporada dele foram bons, cara. Só que ele foi perdendo jogadores ali. Ele teve a saída do Harry Kane, a maior referência que a gente tinha aí, em muito tempo. E, saiu o Harry Kane e veio o Maddison, depois veio o Solanke. Não eram caras para chegar, jogar, botar a camisa. O Maddison, eu até acreditava que seria um cara ali junto com o Son, mas também nunca foi esse cara de ser o protagonista. Então, calma, eu daria um pouquinho mais de tempo para o Ange. Eu acho que ele acabou sendo muito azarado aí nesse período, mas foi coroado com o título. Senise, quero ouvir aí também o que Londres está falando, né? O que os barzinhos falam, o que as ruas falam, tanto do Postecoglou, mas também a repercussão do título, né? Eu quero saber um pouquinho o que tá vivendo Londres aí, o norte de Londres nessa uma semaninha que a gente ganhou o título, né? Primeiro o que o Mike falou agora é a pura verdade, assim, você sente que os jogadores estão todos com o Andy, até na festa do título, eu tava lá na parade, né, e aí quando o Andy começa a falar, você vê os jogadores elogiando e batendo palma, aí falando pra torcida aplaudir ele, então me parece realmente que os jogadores estão, e sempre estiveram do lado do Andy, e eu concordo que ele foi muito azarado com lesões. A minha dúvida é se é só azar ou se é fruto desse jogo maluco que ele tem. E, mesmo se for só azar, isso só fortalece mais. Eu vi uma divisão, assim, às vezes eu não durmo pensando nisso, tá? Porque, assim, ele teve as lesões. Azar, vamos supor que é só azar, beleza.
E aí você tem a zaga com o Dragujin e que jogou até machucar, né? Ele era o reserva e machucou também, só que ele é muito mais lento, por exemplo, que o Van de Ven. E você continua jogando do mesmo jeito. Sabe, todo mundo sofre lesão na temporada. O que você faz, você adapta o seu estilo de jogo aos jogadores que você tem à disposição naquele momento. E ele não adapta em nenhum momento. Ele continua jogando como se ele tivesse o Van de Ven, só que ele tem o Dragujin, entendeu? E isso que não entra na minha cabeça. Eu torço para que ele tenha mudado a opinião dele. Porque uma coisa, com todo respeito ao Celtic, que é o campeonato escocês, uma coisa é você manter esse padrão de jogo no Celtic, que é sempre o melhor time escocês e tudo mais. O Tottenham não é o melhor time inglês para jogar de igual para igual com o Liverpool com a zaga reserva, entendeu? Isso para mim não tem desculpa. Não tem. Eu queria que ele não fizesse isso. Não só porque eu gosto do Tottenham, eu não quero ver o Tottenham perdendo, mas que eu quero que ele continue, porque eu acho ele um personagem legal, eu acho ele um cara interessante, eu gosto da coragem dele, eu prefiro o estilo dele do que o estilo do Mourinho. Entre ser muito ofensivo e ser muito defensivo, eu prefiro ser muito ofensivo. Eu acho que ele pensa no clube, eu acho que se ele sair agora, ele já fez o clube voltar para uma direção legal, ao contrário do Mourinho e do Conte, que era vender a alma por um título que não veio. Eu entendo isso, é por isso que eu fico o tempo todo torcendo para ele. Não me dá motivos para não gostar dele. E ele tem dado muitas vezes motivos para eu não gostar dele. Não gostar dele, não. Não gostar das decisões dele. Agora eu fiquei muito impressionado, eu conversando na parede com os torcedores do Tottenham. É claro, era 2 dias depois do título. Todos ainda muito comovidos com o título. Assim, 95% falando que o Andy tinha que continuar. E eu acho legal isso. Eu acho essa é uma cultura legal da Inglaterra. Que, assim, é muito difícil você ver torcedor pedir a cabeça de treinador. Porque eles entendem que é um trabalho, que você começar do zero é sempre desgastante, sabe? Então, eu entendo toda essa parte. Então, eu acho que a torcida do Tottenham, depois do título, antes do título era meio dividido, para falar a verdade. Depois do título, a torcida aqui em Londres é assim, 95% a favor da permanência, e eu gosto disso. E eu queria que ele continuasse, mas ao mesmo tempo eu acho que não merece. É difícil, gente. Olha, é ser Tottenham, né? Você, cara, é um cara que você ama, deu título, mas ao mesmo tempo você odeia porque te faz ser 17º da Premier League. É tudo muito difícil. E outra coisa que eu confesso não ter gostado, eu gosto muito dele. As entrevistas são ótimas, ele é um cara espontâneo, não tem personagem, adoro tudo isso. Mas eu não gostei dessa postura dele na parade de falar que a terceira temporada é melhor que a segunda, como se ele já tivesse, como se ele fosse continuar. Quando ele falou isso, todo mundo olhou, bom, então vai continuar. E a gente vê que não era nada disso. E aí agora, depois de mais um vexame do Tottenham, desculpa, 4-1 de virada pro Brighton, por mais que era o título, ressaca e tudo mais, pô, a temporada já era de, pô, acaba com um empatezinho, a gente fica até tranquilo. Mas não toma goleada em casa, sabe? Enfim. E aí, eu acho que o jornalista faz uma pergunta muito válida para ele. Como é que você avalia essa temporada? Porque você que foi o título campeão, um título que o time não conquistava há 17 anos, mas ao mesmo tempo você foi 17º. E ele fica puto. Ele fica, eu ganhei um título. É claro que a temporada foi boa. Eu ganhei um título. Agora, sabe, eu acho válida a discussão. Eu acho válido você perguntar isso pro treinador e ver o que ele tem para dizer. Eu esperava mais ou menos o que o Rubem Amorim falou no discurso final pro Manchester United. Tudo bem, o Amorim perdeu o título na final, mas eu esperava falar, olha, cara, realmente é difícil, assim. Eu sou muito feliz com o que a gente conquistou, foi um título muito difícil, muito importante, mas ao mesmo tempo eu sei que a Premier League, a gente ficou abaixo. Eu entendo o torcedor que tá chateado. Pronto, me deixaria satisfeito. Mas eu acho que nesse finalzinho ele colocou talvez um personagem que ele quer ficar, também pelo que ele tá falando, que eu não acho legal. Eu não esperava isso dele, entendeu? Mas aí é uma coisa mais pessoal minha, porque eu realmente, assim, até porque eu tô sempre aqui no dia a dia, eu gosto de ver caras autênticos. Eu acho que ele é um cara autêntico. Eu acho que essas declarações dele não condizem com o perfil dele. Mas, de novo, eu não sei, cara. Eu tô aberto aí se ele ficar, eu tô feliz. Se ele for embora, eu tô feliz também. Feliz não vou ficar, mas eu vou entender e vida que segue. Agora, eu discordo de uma coisinha do que vocês falaram. Eu acho que tem que resolver logo. Porque, assim, eu entendo que, temos que uma semana para comemorar tudo, mas a diretoria não tem que pensar assim. O planejamento tem que começar agora. O Tottenham já está atrás do City, do Real, pensando em Champions League. Né? Tem muita coisa a ser feita. Então, que resolva logo. Vamos ficar com o Postecoglou? Quem que você quer? Fala 2 nomes de peso que a gente vai trazer. E aí, beleza. Eu até gostaria de que isso acontecesse. Mas não pode demorar muito, não. Tem que ser rápido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Senise. Você acha que esse personagem dele não é por causa do que ele falou no começo da temporada, de que eu sempre ganho um título
no segundo ano. Então ele meio que tá tentando encaixar esse personagem toda vez que ele se sente meio acuado pela imprensa, porque durante a temporada ele foi pra cima dos torcedores também. Se eu não me engano, acho que foi o jogo contra o Bournemouth, que rolou uma discussão, teve até vídeo gravado no Twitter e tal. O que você acha disso? Eu acho que faz sentido, até porque também na parade ele falou, né? Ele começa o discurso dele falando: eu falei, eu avisei, tiraram sarro de mim, mas eu falei que na segunda temporada eu ganho o título. Então, até aí eu acho que vale. Se ele parasse aí, porque ele realmente avisou, né? Eu também não gosto do que ele fez. Quando dá certo, a gente fala, ó, que maravilha, ele se garantiu. É a zoeira, né? A gente sabe o sofrimento que foi. E também não estou diminuindo, muito pelo contrário. Mas a gente está falando da Europa League, que eu acho que os adversários mais difíceis ficaram do outro lado. Assim, para mim o Atlético Bilbao era o adversário mais difícil, por exemplo, das últimas fases. Talvez o Tottenham passasse pelo Atlético Bilbao também. E a gente deu sorte de pegar o Eintracht Frankfurt já não no melhor momento da temporada. Não estou diminuindo. Mas assim, eu acho justo ele falar isso. Eu avisei, beleza, você tem razão, somos gratos. Agora, para por aí, assim, eu não falaria a terceira temporada, na verdade ele tá pressionando a diretoria, tá jogando a torcida contra uma possível demissão dele, e eu não acho isso legal. Eu entendo, se ele quiser fazer isso, não tô falando que tá errado, eu não gosto, assim, eu esperava uma postura diferente dele, eu esperava esse tipo de postura do Mourinho, do Conte, que eu sempre falo que eu não gosto dessa postura. E é só um deslize, assim, também não tô falando que por causa disso eu deixei de gostar da personalidade dele, nada disso, eu só não esperava isso dele, e acho que eu ficaria mais contente se eu visse o discurso dele, ele pode até citar, eu avisei e tudo mais, falar, gente, obrigado, eu sei que a temporada foi difícil, cara, só tenho a agradecer à torcida, que esteve sempre do nosso lado, aos jogadores, ele fala isso, aos jogadores que também sempre compraram a minha ideia, beleza, para por aí, cara, eu sei o sofrimento, 17 anos depois, vamos comemorar, gente. Beleza, eu ficaria mais feliz com esse discurso. Agora, esse personagem aí dele, eu realmente não gosto muito, não. Ele aproveitou o hype que ele tava ali, né? Porque foi toda aquela... Por conta daquela aspas que ele falou, que na segunda temporada ele sempre ganha, tudo, não sei o que. Eu acho que ele só aproveitou realmente pra ter aquele hype a mais. E eu concordo, eu acho que foi realmente jogando contra a diretoria pra falar assim, não, eu vou ficar, eu quero ficar, e vocês vão ouvir que o pessoal quer que eu fique, a torcida quer que eu fique, né? Pô, eu discordo um pouquinho, viu? Eu gosto de treinador assim, mano. É o famoso jogar pra galera, né? Eu gosto de gente marrenta, não vou mentir, não. Jogador marrento, treinador marrento, eu gosto de gente assim. Mas vamos ver o que a diretoria define. Você vai ter que definir rápido, né? Então a gente já começa aqui também a projetar a temporada que vem. Começamos atrás de alguns outros times, como você falou, de Real Madrid, de Bayern de Munique, que seja, de grandes times do primeiro escalão ali da Europa. Também começamos atrás desse planejamento para a UEFA Champions League, que tem aquele formato agora diferente. Como que você enxerga esse Tottenham na temporada que vem, Senise? Cara, e aí, de novo, eu gosto do Andy, mas aí também eu vou bater em alguns pontos que eu acho assim, a gente tem gastado dinheiro, talvez não tanto contra o Manchester United, que é o time que mais gasta, apesar de ter um elenco horroroso, mas eu acho que a gente tem feito algumas escolhas que eu não concordo. Assim, gastar 60 milhões no Solanke, eu gastaria 10 ou 15 a mais e traria o Osimhen, ou traria o Gyökeres, entendeu? Eu acho que chegou a hora da gente contratar. O Harry Kane saiu por 100 milhões, vamos trazer um cara de 90 milhões, do mesmo nível. Não o cara um nível abaixo. Eu gosto do Solanke, sou grato a ele, acho que ele faz os gols lá, mas não tem comparação um com o outro. Não tem comparação. A mesma coisa do Brennan Johnson, 45 milhões de libras. Não é porque foi campeão com ele participando que eu vou dizer que, cara, foi quando pouco. Você olha para os outros... Mas quando você olha para... Só para pegar o gancho, a gente já discutiu muito essa questão de trazer um cara perto. Mas você acha que esses caras querem vir para um time que não estava na Champions League? É só um ponto. Se você apresentar um planejamento... o Tottenham está na Champions League agora. Então... E assim... Eu digo quando o Kane saiu, muita gente falou isso. Só que, pô, olha o patamar que o Tottenham tá. Sabe que um cara aqui de 90 milhões, o Julian Álvares, sei lá, na época, ele iria vir para o Tottenham por 90 milhões? Eu não sei se essa galera iria querer vir, entendeu? De um patamar acima. Cara, eu acho que você oferece... Porque, se eu não me engano, o Atlético de Madrid, eu acho 60 milhões no Julian Álvares, 70. Se o Tottenham oferece mais... Eu sinceramente, o Osimhen foi parar no Fenerbahçe.
Né? A gente não tá falando que a gente perdeu o Osimhen pro Real Madrid ou pro Liverpool. Não, a gente perdeu porque ninguém conseguiu comprar. Ninguém conseguiu comprar porque o preço era muito alto. Mas se ninguém quer vir pro Tottenham, ninguém não. Se esses caras de peso não querem vir pro Tottenham e você tem um cara como o Osimhen que tá à disposição ali, e você fala, porra, vou pagar mais, entre 60 milhões ou 75 no Osimhen, vamos tentar. Vamos tentar. E eu acho que, por exemplo, eu nunca vou esquecer, quando o Matistel veio por empréstimo, com opção de compra, 60 milhões a opção de compra dele. O Oide falou, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ficar. Ele não veio só por empréstimo. E, cara, eu não vi nada no Matistel. E, aliás, eu vi uma preguiça tremenda dele dentro de campo. Então, assim, eu não tenho certeza, e aqui eu tô dando o poder da dúvida. Eu não tenho certeza se o Andy é o melhor cara pra gente pensar na construção do elenco forte mesmo. Eu não tenho a certeza. Tomara que seja, talvez seja. Agora, com a vaga na Champions League, ele pode falar, ó, eu quero esse cara, eu quero... Tomara que aconteça, mas, assim, eu não tenho certeza de que ele é esse cara, porque as contratações do Tottenham nos últimos anos, não veio nenhuma assim que eu falei, olha, esse cara mudou o patamar. Você citaram o Bergvall. Eu fico até impressionado como a torcida aqui em Londres gosta do Bergvall. Eles encararam a lesão do Bergvall no final da temporada como mais problemática que a do Kulusevski. Para mim não tem comparação. O Kulusevski para mim é muito mais importante para o time do que o Bergvall. Mas todo mundo, o Bergvall. Cara, assim, tudo bem, eu acho uma boa aposta, um moleque novo, também não foi toda essa grana, mas não teve nenhuma contratação ainda que eu vi e falei, puta, olha, que sacada boa, hein? Olha o cara que o Tottenham foi trazer. Ninguém tinha percebido ele. Eu ainda não vi ninguém assim, desse nível. Então eu acho que, assim, para essa temporada tem muita coisa. Assim, eu tô falando tudo isso porque, cara, se você pensar no ataque, eu acho que eu acho que se você pensar no nível título de Premier League, brigar por título, nível fazer bonito, tipo, para mim tinha que contratar em todas as posições do ataque, todas. E isso não vai acontecer. Do meio, pelo menos um volantão mesmo, dos bons, pelo menos um. E o mais louco é que, pra mim, o melhor setor é a zaga e é o time que mais toma gols assim, na história do mundo. Porque eu acho os defensores bons. Eu gosto muito do Van de Beek. Romero tem mais ressalvas, mas eu acho um bom zagueiro. O Pedro Porro eu acho ótimo lateral direito. O Doge eu acho muito bom. O Spence faz tanto a direita quanto a esquerda muito bem também. Então, eu acho que a zaga é o pior problema. Eu acho que o Danso foi uma boa contratação. Pelo menos o período que ele jogou. Acho que cumpriu bem o papel ali. Agora, do meio pra frente, cara, pra mim, se possível, tinha que trazer um cara bom de volante, um cara bom de meia, um cara bom de direito, um cara bom de... Mas não vai acontecer, né? Então, escolhe 2 ou 3 aí. E por que você tem o Solanke? Porque eu queria muito que tivesse um 9. Mas o Tottenham já gastou 60 milhões de libras e tem outros setores importantes, então não acho que vai vir um 9 mesmo. Talvez venham os caras de lado de campo, que eu também acho que precisa. É isso. Volta naquela brincadeira que eu até falei mais cedo, né? Antes de você entrar aqui, você estava falando com os meninos. Ah, não, tá com esse papo aí do Romero ir pro Atlético de Madrid pra ficar perto dos amigos. Eu até brinquei, pô, traz o Depol pra cá logo, já resolve um problema do meio campo, já resolve alguma coisa aqui. Mas eu acho que esse cara aí, se sair do Atlético de Madrid, demora pra sair. Quero botar vocês também na conversa, meninos. Vou começar com o Carlos. O que você acha que tem que mudar? É por esse caminho mesmo que o Senise falou? Olha, cara, nós provavelmente teremos um retorno importante, né, que é do Paratici. Então, ele é um cara que ajuda muito nessa parte de negociações. O Senise comentou, né, sobre a questão de um centroavante, né? Aí você vê um clube realmente organizado, que tem um scout bom. Não estou dizendo que é o caso contrário do Tottenham, né? Acho que o Senise pode até falar um pouco melhor sobre essa questão do scout, mas vai ter um jogador muito bom que vai estar dando bobeira aí na próxima janela de transferências, que é o Jonathan David, né? Ele vai sair do Lille de graça, sem custos. Então, já tem alguns rumores aí de que o Napoli quer, né? Entra na briga com o Napoli, cara. Tudo bem, beleza. É o atual campeão, né, italiano, mas você tendo... falou a palavra que o Careca gosta, de graça. Exatamente, tem isso também. Aí já brilhou até os olhos dele, né? Bom jogador e, no caso, de graça. Mas, enfim, tudo bem. Eles vão usar o argumento, por exemplo, você vai vir para o atual campeão italiano e tal, mas se você tiver um bom projeto, atrativo, você consegue persuadir, ainda mais que é a Premier League, né, cara? Considerada a melhor liga do mundo. Então, eu acho que primeiro o Levy precisa fazer uma autocrítica, né? Não só dessa temporada, mas de forma geral e
e contar principalmente nessa parte aí de contratações com esse retorno do Paratici, né? Então, no geral é isso e, cara, eu acho que dependendo da forma, da atitude dele com relação à continuidade ou não do Ange, também vai ser uma resposta muito representativa, entendeu? A forma que ele vai conduzir essa situação em si. Mas eu acredito que é inegável, principalmente pela última campanha, que é primordial haver mudanças aí sim, com certeza, tanto na questão de administração dele, quanto também na parte interna do clube, né, com relação a, por exemplo, diversas lesões, nós estamos falando aqui, né, será que isso também não é a questão do departamento médico, que é incompetente? Não estou dizendo que é ou que não é, estou só levantando mesmo essa possibilidade. E claro, né, tudo bem que também foi uma temporada muito exaustiva, claro que não se compara ao Brasil, mas mesmo assim, são esses pontos. Eu acho que tem que ter uma análise geral, tá? Tanto na questão de administração como do departamento de futebol em si. Patrick, para você, o elenco de hoje dá conta dessa Champions League, de Premier League, de Copas, ou tem que mudar também? Cara, eu acho que temporada que vem a gente tem que sentar e ver o que o time quer, né? Quer competir nas Copas, quer focar na FA Cup, quer ficar em quarto na Premier League. Tudo depende do que é o objetivo da temporada, né? Eu acho que esse ano ficou claro que, principalmente depois ali do jogo contra o United na Copa da Liga, que o time ia focar 100% nas Copas, né? A gente vê até pelo que ele fez com a zaga, né? O Romero e o Van de Ven. Foi preparando os dois para jogarem na Europa League. Eu acho que ele queria jogar na Copa da Liga, mas eles não estavam preparados ainda. Nosso glorioso departamento médico. Então é isso. Eu acho que o nosso ataque, como o Senise falou, é horrível em termos de nome. Apesar de fazer muitos gols, é horrível. E a gente tem que pensar, por exemplo, o Son vai ficar? Eu acho que ele não vai ficar. Então você tira um cara aí que numa temporada ruim ele entrega o quê? 10, 15 participações para gol? Quem é o cara que vai substituir? O Theo? Pra mim não ofereceu nada. Pra mim, preguiçoso, pé de rato. O Gobert é interessante, mas é um cara assim novo, 19 anos. Tem personalidade, mas tem muito que evoluir ainda. Não é um cara que vai chegar, tomar conta da posição. Brennan Johnson é o nosso artilheiro, mas é aquilo, né? O cara ele só faz gol no segundo pau, né? Não é o cara que vai pegar a bola e meter aquele no ângulo ali. Ele é o tap-in specialist que eu já li falar, né? Então, o especialista dá aquele toquinho antes da bola entrar. Exatamente. E o Solanke, cara, é complicado, né? Eu não gosto de criticar jogador assim, né? Porque o Solanke é aquele cara, ele vai entregar 10 gols na Premier League e é isso. Se o Tottenham pagou 60 milhões nesse cara, é porque o Tottenham é burro. O Tottenham é burro, mas é igual o Richarlison. É o cara que vai entregar 10 gols ali numa temporada. Se fizer uma temporada excelente, vai entregar, sei lá, 15, 18. Mas é aquilo, a gente pagou a mais do que não deveria. Então eu acho que a cirurgia começa ali pelo ataque, principalmente ali do lado do campo. A gente precisa de 2 pontas que consigam marcar gols constantemente. Aí você pensa assim, nomes, PSG aí que vai estar na final da Champions. Eu acho que esse final de semana você tem o Doué, acho que é o nome dele, se fala assim, né? É um moleque assim que ninguém dava nada, mas chegou, conquistou ali a posição dele, fez gols importantes durante a temporada. Eu não acho que é questão de nome, eu acho que é questão de tem que chamar o cara certo que vai entregar esses gols pra gente. Passando pro meio de campo, eu acho que já tá claro e efetivo que a gente precisa muito de um volante ali
aquele volante que a gente chama de destruidor, né? E também é um cara que consegue dar aquela saída de bola, assim, joga já virando para dar aquele passe vertical. O Bissouma, né, a gente viu que ele é inconstante, né? O que ele fez na Europa League ali contra o Frankfurt, contra o Bodo Glimt e o United é fora de curva, não é o habitual dele. Parecia até o Bissouma do Brighton, mas depois voltou ao normal contra o próprio Brighton. Então é aquilo, né? E na zaga, cara, é dizer goodbye, Ben Davies, tchau. Não fica, não tem como ter Ben Davies 2025 jogando Champions. Trazer um cara ali pra ser o substituto que talvez faça ali a lateral esquerda, a zaga esquerda ali com o Van de Ven, para também dar um pouco de desafogo pro Doug, pro Van de Ven. Relaxa, meu camarada, o Garotinho tá de volta. Não, ele vai demorar, porra. Quebrou o joelho? Vai levar pelo menos aí uns 4, 5 meses pra voltar. Mas cara, pra mim, se tem, sei lá, 100 milhões hoje, 50 num volante, 50 no ataque. E o que vender ali de Brian Gill, de Veliz, de Solomon. Nossa, para de falar esse nome, pelo amor de Deus. Brian Hill, pelo amor de Deus, para de falar esse nome aí. Vende isso tudo e... Chega a estar arrepiado aqui. Eu já comecei a ter calafrio com o Ben Davies, mas eu entendo que ele tem a sua parcela ali, que tem gente da torcida que gosta dele. Richarlison também, né? Richarlison é outro nome que deve sair. Poderia recuperar uma grana, né? Enfim, mas... Vai voltar a ser ídolo lá no Everton. Ô Mike, você vai nessa linha de raciocínio de trazer uma molecada ou você gosta de trazer o cara já pronto? Eu sou muito fã de trazer o cara pronto. Tudo bem que às vezes é uma filosofia, às vezes você quer trazer um moleque novo pra ele durar mais tempo, mas eu acho que o momento pede trazer um cara de nome. Você olha o ataque do Tottenham hoje, Solanke, Brennan Johnson, o Son beleza, mas o Son também não tá jogando todo jogo, não consegue ter essa constância. Eu diria que é um ataque que não impõe medo. Cara, então, eu acho assim, tem uma linha muito distante sobre o que eu acho e o que realmente acontece. A gente está vendo aí nas últimas janelas que dificilmente bem aquele jogador que a gente fala que é o chegar, botar a camisa e entrar em campo, né? Acho que os últimos assim que eu lembro que a gente esperava era o Maddison. Nem o Van der Ven, assim, o cara tava vindo de uma liga um pouco menor, tá se destacando ali, mas não é um cara pensando em titular de time de Premier League. Que Michael, vou ter que pedir pra você repetir, tá? Que deu uma travada legal aqui. Se mudar muito... Vê se voltou. Voltou? Tá voltando. Vai, dale. Pronto. Onde que eu parei, perdão? No começo. No começo. Não, cara, eu tava falando assim, eu acho que não vai mudar muita coisa, assim. Eu acho que pode vir algum jogador mais experiente, porque as últimas contratações foram, assim, garotos e deve estar vindo mais garoto aí para jogar. O Moura é um cara que está tendo mais minutagem. O Bergvall e o Gray, eles tiveram que jogar por falta de opção, mas eu acho que eles já conseguiram criar uma casca ali legal. Tem o menino que voltou agora, o Lancher, voltou agora, então eu acho que já tem muita garotada ali e tá faltando uns caras um pouco experientes. Assim, falando que o Senise estava falando do meio campo, eu iria atrás de um Kanté da vida, sabe? Um cara que tá acostumado, um cara que tem uma grife, que tem um bom futebol e que tá um pouco escanteado ali na Arábia, sabe? Então eu iria para esse tipo de contratação assim, aqui. Mas eu só queria frisar aqui, só fugindo um pouco da sua pergunta, da sua pergunta, Matias. Vocês estavam falando sobre o ataque. Cara, eu tava fazendo um exercício aqui, eu vou dar uma de PVC, tá? Vou botar os números na mesa. A gente tava falando do Solanke e do Brennan Johnson. Eu acho que esses caras, apesar de ser unânime que eles não são primores técnicos, mas eles são caras muito pouco municiados.
o nosso meio-campo, eu acho que o que mais acontece ali é a falta de criação. A gente viu o nosso meio-campo para a final ali, era Sarr, Bissouma e Bentancur. Cara, em outros times, qualquer um dos três poderiam facilmente jogar de primeiro volante, de 5. Então, falta ali uma chegada, falta um passe diferente, falta uma quebra de linha, uma condução de bola ali, que eu acho que o Bissouma fez isso muito bem na final, inclusive. É um cara que conseguia ali sair da linha de defesa, ali para a linha do meio. Mas, cara, o Brandon Johnson, ele fez 18 gols, ele deu 6 assistências na temporada. Não, é isso mesmo, 18 gols e 8 assistências na temporada. O Luiz Dias, que é o Luiz Dias, que todo mundo fala e tal, do livro, ele fez 17 gols e deu 5 assistências. O Martinelli, que, tal, não sei o quê, fez 10 gols e 5 assistências. O Doku, que a galera fala que é habilidoso, que é rápido, ele fez 6 gols e 9 assistências. Então, o Brandon Johnson tem números melhores que esses caras, que todo mundo há de convir que são melhores tecnicamente. Para ver de novo, né? Travou um pouquinho. Foi um pouquinho. Tá. Então, sabe, eu acho que é unânime que a gente consiga ver que esses caras, a torcida prefere. Só que, cara, o Brandon Johnson conseguiu entregar isso num time que não tinha muita criação. Então, jogador de um toque só, beleza. Voltando, eu não estou aqui para defender o Brandon Johnson, só estou falando que são jogadores que podem ser úteis e se tiver poderem ser melhores municiados, eles podem render mais. O Solanke, você também espera que o Solanke seja o Kenny, que seja ali, bote a bola debaixo do braço, acha assistência, não. Mas ele é um cara brigador, ele é um cara de área, é um cara que finaliza bem, é um cara que, é o desafogo. Então, eu não acho que o Solanke ele não é o Osimhen que nem o Senise estava pedindo. Mas ele é um cara que pode ser muito útil se tiver um time minimamente que consiga botar ele no jogo. Hoje em dia, o jogo dele é muito... não tem criação, aí vem o Pedro Porro com aqueles lançamentos dele ali em profundidade, e é isso, entendeu? Então, dá para melhorar, eu acredito que não vão vir mais muitas contratações por conta da Champions League. Eu acho que é viagem a gente tentar pensar em montagem de elenco pensando em Champions League. Eu acho que assim, cara, eu acho que se a gente passar da primeira fase ali, ir para umas oitavas... e conseguir brigar ali na Premier League alguma coisa e conseguir manter um time mais ou menos nas Copas é o nosso objetivo da temporada. Eu acho que a gente pensar em, vamos contratar por conta de Champions League, eu acho isso meio doideira, eu acho que não vai acontecer. Não é o que eu quero. Eu quero que o Careca lá abra os cofres e contrate todo mundo e, traga o Cristiano Ronaldo e o Messi, todo mundo. Cristiano Ronaldo que está livre, tá querendo sair também, né? Eu gostaria disso, mas eu sei que pelo nosso histórico recente não é o que vai acontecer, então acabo ficando ali com a minha perspectiva pé no chão. Ele vai contratar o Arias do Fluminense por 4 milhões de euros e rezar para dar certo. Então... ele vai dar aquela pechinchada ali, jogador fim de contrato. Vai estar jogador, aliás. Bom, vou passar aqui já para as perguntas da comunidade, Senise. Cara, não tem como, a torcida tá cutucando um pouquinho o Arsenal, não tem o que fazer, mas a pergunta aqui do Rafa M. Vieira é de um companheiro de trabalho seu, né? Eu acho que ia ser muito óbvio que a gente ia chegar a acabar falando do João Castelo aqui em algum momento, mas ele diz, qual a sensação de olhar para a cara do João e dizer, somos campeões? Cara, é delicioso, mas é delicioso, assim... Tudo que o Tottenham me fez passar nos últimos anos, parece que tudo foi embora quando eu tive a oportunidade de olhar na cara dele. E não precisa nem falar, né? Você só abre o sorriso. Você só abre o sorriso e você vê aquela cara de lamentação. Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, cara. E assim... E eu vou deixar a parte torcedora e tiradora de sarro falar mais alto. Você vê o Arsenal, puta projeto, todo ano lá brigando. E a gente no poder da amizade, né, velho? E a gente, mano, tudo errado. 17º, a gente vai lá e ganha o título. A gente vai lá e ganha o título. E eu não sei se vocês viram, até citei no podcast, cara, a torcida do Southampton tirando sarro do Arsenal nessa rodada. Second da game, olê, olê. Cara, isso é sensacional. A gente nem precisa fazer nada, né? A gente nem precisa zoar, cara. O Southampton zoa pra gente. É lindo demais. É lindo demais. E vou dizer, a gente merecia, cara. É muito sofrimento. A gente merecia esse momento.
Outra pergunta aqui do GLP 1899S2. Eita, Nick, hein? Tá aqui, ruas tomadas, impressão minha ou o Tottenham só tem menos torcida que o Arsenal em Londres? Estou correto, Senise? Pô, foram o quê? 155 mil pessoas, pelo que eu vi, a BBC estimou que eram 155 mil pessoas, mas eu também confesso que eu não tenho essa noção, né? Você que tava lá, não sei se você consegue falar um pouquinho mais, mas sobre isso de ter mais ou menos torcida que o Arsenal em Londres. A torcida do Arsenal é maior em Londres. A torcida do Arsenal é maior. Agora, eu acho Tottenham, Chelsea disputado. Porque Londres é muito diferente, assim, Inglaterra no geral, né? Mas Londres especificamente é muito diferente do Brasil, das grandes cidades, porque você tem a diferença realmente de zona. Assim, no norte, Tottenham e Arsenal são muito fortes, porque nós somos do norte da Inglaterra. Você vai para o sul, para o oeste, aí é mais Chelsea. Então tem essa divisão muito grande. Então, assim, a torcida do Arsenal realmente é maior, eu falo assim, sem dúvida nenhuma, mas se você pegar Londres inteira, Chelsea e Tottenham, eu acho que ficam bem equilibrados, mas pelo fenômeno recente, né? Hoje tem muita molecada que torce para o Chelsea, porque o Chelsea, né, de 20 anos para cá, virou um outro clube. Não estou desmerecendo, o Chelsea já é muito tradicional, é um clube centenário, assim como o Tottenham, mas eu acho que assim, o Arsenal na frente e um pouquinho atrás vem Chelsea e Arsenal. Agora, eu falo, e isso que eu acho legal mesmo, acho legal, eu gosto. É impressionante como todos odeiam o Tottenham mais do que qualquer outro. A torcida do Arsenal odeia o Tottenham mais do que qualquer outro. A torcida do Chelsea odeia o Tottenham mais do que qualquer outro. E a torcida do West Ham fica assim, bem no meio, bem assim, entre Arsenal e Chelsea e Tottenham. Fica bem. Agora, por que a torcida do Chelsea odeia tanto o Tottenham? Por quê? Por que não odeia mais o Arsenal? O Tottenham não ganha nada, segundo eles? Por quê? Por quê? Eu falo sempre isso. O Chelsea entra em campo todo jogo. A primeira coisa é We hate Tottenham, Chelsea. Todo jogo, contra o Bournemouth. E eles falam que o Tottenham é desprezível. Não é, né? Não é. Eu gosto desses debates por causa disso. Gera sempre entretenimento, Sinise, não vou mentir, gera sempre entretenimento. Bom, a gente já vai se encaminhando aqui pro encerramento do nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez, Sinise, por você estar aqui com a gente, por vir passar essa uma hora. Eu ia falar spend one time with us, mas eu queria falar passando uma hora com a gente, quase só tem um inglês aqui sem querer. Mas, cara, obrigado por trazer essa visão da galera de Londres, o que tá acontecendo por aí, toda essa repercussão. E torcer pra que a temporada que vem seja melhor. Se vai ser a terceira, vai ser melhor que a segunda, não sei. Mas que seja melhor, Sinise. Eu queria primeiro fazer um elogio à camisa de vocês, hein? Olha, eu fiquei na dúvida aqui de qual que eu achei mais bonita, velho. Pô, se eu virar as costas aqui, você vai dar risada, quer ver? Ai, que medo. Não tem história. Dele? Ah, tá tudo bem, cara. Eu gosto dele, olha. A de vocês tem nome ou não? Tudo bem. A minha não tem nome, não. Mike tem nome? Não. Eu não vou ficar de costas aqui porque, pô, o cara tá acostumado a ficar de costas. Não, todas muito bonitas, muito bonitas. Eu fico na dúvida de qual que é a mais bonita. E outra coisa que eu queria falar, eu tô com a impressão que, apesar do título, foi um podcast meio pra baixo, assim, a gente conectou muito o Tottenham, mas assim... Eu acho que é o costume. Eu acho que é o costume. A gente não sabe ganhar. Não tá acostumado. A gente foi campeão, os moleques começaram a falar, caramba, ganharam, finalmente. Eu falei, guys, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou comemorar, eu vou chorar, eu chorei. Mas eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? Saca? Tipo, eu falei, não sei. Eu realmente não sei. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, eu acho que a final foi um jogo feio, mas foi o jogo que eu queria ver, tá? O Tottenham faz 1-0 e vai pra trás e segura o resultado. Eu fiquei muito feliz com o jogo. Não esperava mais nada do que isso. Não queria jogo bonito, não queria linhas altas. Fizemos 1-0, gol horroroso e continuamos jogando horroroso e não sofremos gol. Então, tô muito feliz com a final. Não se joga, se ganha. Ainda mais no caso do Tottenham. Então, mas é o que eu vi o pessoal aqui também falando, né? Eu moro aqui na Irlanda do Norte e o pessoal falando, o jogo foi horroroso. Mas, pô, você quer ver a Argentina e França toda a final, pô? Não vai ver. Tem que ter essas finais aí marromeno pra falar, não, essa aqui foi um pouco abaixo da média, essa daqui foi acima da média, assim como esse podcast foi acima da média. Queria agradecer também aqui a cúpula do Brasil, Carlinhos, Patrick, Mike também. Queria agradecer vocês que vieram aqui, passaram essa tarde aqui com a gente. Mais uma vez, claro, ao Senise. Considerações finais, Senise? Não, primeiro eu queria agradecer o convite, eu sei que foi um dia longo, para quem era para a gravação ter acontecido muito antes, mas teve um monte de problema aqui para mim, eu peço perdão por isso. E, cara, é sempre um prazer falar com vocês, falar de Tottenham, falar com quem gosta, falar com quem conhece. Realmente eu gosto muito de fazer, é um prazer, não é
Né? Nada mais do que um prazer, ainda mais depois, né, de um título. Então, sempre à disposição, quando a vida louca permitir. Tá aí, Senise, muito obrigado. Você também que acompanhou a gente, que ficou com a gente até o final desse podcast. Muito obrigado pela companhia. E juro, o próximo a gente vai ser um pouquinho mais acima, Kilton. Vamos ser mais felizes, vamos sair um pouquinho desse nosso normal aqui de só cornetar. A gente vai fazer diferente e trazer um podcast ainda melhor para vocês da próxima. Um beijo, um abraço para quem acompanhou. Tchau, tchau!